Você já pensou em como pode passar a mensagem certa da sua história? Já notou em como as histórias retratam acontecimentos que parecem favorecer um ponto de vista ou outro? Isso tudo é pensado e você pode fazer também. Fica aqui comigo e vamos ver como fazer isso de forma consciente. Vamos lá! Você está escrevendo seu livro ou já acabou ele e está querendo que outra pessoa avalie a sua história e te ajude, te passando feedbacks sobre a estrutura, personagens e tramas. A Tellers agora oferece serviço de análise e leitura crítica. Se você quiser a nossa ajuda no seu projeto, me envie uma mensagem no WhatsApp e vamos conversar. O link está aqui na descrição do vídeo. E aí, Teller, Mauro Plastino aqui, tudo bem? Você sabe que cada palavra da sua história desempenha um papel fundamental na transmissão de mensagens e na criação de conexões com os leitores. No entanto, 3 termos devem ser considerados quando se trata de abordar assuntos nas tramas: retratar, endossar e repudiar. Esses elementos têm o poder de moldar a forma como percebemos e nos envolvemos com as narrativas. Compreender as suas diferenças é essencial para que qualquer escritor passe a mensagem correta na sua história. Embora retratar, endossar e repudiar sejam termos relacionados à expressão de ideias, existem diferenças importantes entre eles. A principal diferença reside nas intenções e nas mensagens transmitidas. Retratar é neutro, fornecendo uma representação fiel da realidade ou da imaginação do autor. O objetivo é transmitir uma experiência sensorial e envolver o leitor na história. Endossar é um ato de apoio onde o autor compartilha determinada perspectiva ou valor com o objetivo de influenciar o leitor. Por outro lado, repudiar é uma forma de rejeição, onde o autor expressa desaprovação e busca confrontar ou questionar certas ideias ou comportamentos. Mas trabalhar cada um desses termos não é simples. Então, vamos nos aprofundar sobre cada um. Mas antes, curte o vídeo e se inscreve no canal. Assim você ajuda a Tellers a trazer cada vez mais conteúdo e recebe todos os nossos vídeos para ser um escritor cada vez melhor. Para começar, vamos pelo mais comum: retratar. Retratar algo numa narrativa envolve a representação de uma situação, personagem, local ou emoção por meio de descrições e detalhes. O objetivo aqui é criar uma imagem vívida na mente do leitor. Afinal, utilizar detalhes e descrições vívidas é de extrema importância ao retratar algo numa narrativa. Isso permite que o leitor mergulhe completamente na trama, tornando a experiência de leitura mais rica e envolvente. Quando utilizamos detalhes minuciosos e descrições vívidas, somos capazes de pintar imagens na mente dos leitores. Assim, eles conseguem visualizar as cenas, sentir as emoções dos personagens e se conectar com a história. Com isso, estimulamos os 5 sentidos do leitor. Descrever o aroma de um jardim, o sabor de uma refeição, a textura áspera de uma parede antiga ou o som suave da chuva caindo no telhado. Tudo isso cria uma atmosfera sensorial que transporta o leitor para dentro da história. Além disso, a utilização de detalhes e descrições vívidas também ajuda a construir personagens mais realistas e complexos. Ao descrever as suas características físicas, gestos, maneirismos e expressões faciais, tornamos essas figuras mais palpáveis e humanas. Isso permite que o leitor se identifique com eles e se envolva emocionalmente com as suas jornadas. É bem fácil identificar o retratar, certo? Mas para citar alguns exemplos, temos o livro 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Nele, o autor retrata a cidade fictícia de Macondo em uma riqueza de detalhes, descrevendo as paisagens, os personagens e os eventos de forma vívida, criando uma imagem realista e imaginativa do local. Além desse, temos O Grande Gatsby, de Fitzgerald, no qual o autor retrata a opulência e o glamour da era do jazz na década de 20, descrevendo festas extravagantes, roupas luxuosas e cenários deslumbrantes, transportando o leitor para o mundo dos personagens. Apesar de retratar ser algo bem identificável, agora que inicia a parte complicada, vamos falar sobre endossar.
Endossar algo significa expressar apoio a uma ideia, ponto de vista ou ação. O autor endossa algo ao transmitir a concordância com determinado tema ou a fazer com que os personagens da história compartilhem essa visão. O endosso pode ser sutil, por meio de ações e diálogos dos personagens, ou pode ser explícito, quando o autor apresenta argumentos claros a favor do tema. Endossar as perspectivas dos personagens é uma prática comum na criação de histórias empáticas. Ao endossar perspectivas, o escritor valoriza a diversidade de experiências e promove uma conexão mais profunda entre o leitor e a narrativa. Ao endossar as perspectivas dos personagens, o escritor reconhece a validade e a importância das suas visões de mundo. Isso cria um ambiente de empatia, onde o leitor é convidado a compreender e se identificar com as experiências e emoções dos personagens. E é essa conexão emocional que estabelece uma ligação mais forte e duradoura com a história, tornando-a mais envolvente. O endosso do ponto de vista dos personagens também contribui para uma representação mais autêntica e inclusiva na literatura. Ao dar voz a diferentes pontos de vista e experiências, o escritor amplia a diversidade na narrativa, permitindo que leitores de diferentes origens e identidades se sintam representados e valorizados. Isso enriquece a experiência de leitura, ao mesmo tempo que fortalece a mensagem de inclusão e aceitação. Apesar disso, é importante ter cuidado ao endossar esses pontos de vista. O escritor deve evitar romantizar ou justificar comportamentos prejudiciais ou moralmente questionáveis. É fundamental buscar um equilíbrio entre a compreensão das motivações dos personagens e a manutenção de valores éticos e morais. É isso que vai garantir que a empatia seja construída com responsabilidade, sem perpetuar estereótipos ou promover visões problemáticas. Por exemplo, no livro 1984, de George Orwell, o autor endossa a ideia da resistência à opressão e à manipulação do governo totalitário por meio do protagonista Winston Smith, que desafia o sistema e busca a liberdade individual. E em A Revolução dos Bichos, Orwell endossa a crítica à corrupção e aos abusos de poder, retratando animais que se rebelam contra os humanos e estabelecem um sistema igualitário que acaba sendo corrompido por alguns personagens. Então, é importante você equilibrar os pontos de vista na história, o seu narrador e dos personagens, e sempre ter o cuidado de ser eticamente consciente sobre o que está escrevendo e a mensagem que está passando. E já que temos que ter cuidado, vamos para o último, que é visto como o mais negativo entre os três termos: o repudiar. Repudiar algo envolve expressar desaprovação ou rejeição. O autor repudia algo ao deixar claro que não concorda com determinado tema ou apresentar personagens que se opõem a isso. A repulsa pode ser manifestada por meio de diálogos, ações ou até mesmo pelo transcorrer da narrativa. Repudiar comportamentos negativos ou prejudiciais é de extrema importância na construção de uma narrativa responsável e impactante. Ao repudiar alguns comportamentos, o escritor demonstra o seu compromisso com valores éticos e morais, ao mesmo tempo em que fortalece a mensagem da história. Ao expor as consequências negativas e as injustiças geradas por ações e eventos, o escritor chama a atenção do leitor para a importância de combater essas práticas. Isso cria um senso de justiça, despertando a consciência do leitor e incentivando a refletir sobre a sua própria conduta. Ao repudiar comportamentos negativos ou prejudiciais, o escritor também estabelece uma posição clara e firme sobre questões sociais relevantes. Isso permite que a história se aprofunde, podendo ser vista como uma plataforma para conscientização sobre temas como discriminação, violência, injustiça e desigualdade. Ao abordar essas questões de forma franca e direta, o escritor pode inspirar mudanças e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa. Além disso, o repúdio também fortalece a mensagem central da sua história. Ao destacar as consequências negativas dos comportamentos reprováveis, o escritor enfatiza a importância das escolhas responsáveis e éticas.
Isso cria um contraste entre o certo e o errado, ampliando o impacto emocional da narrativa e transmitindo valores positivos aos leitores. Mas é importante ressaltar que esse repúdio deve ser realizado com sensibilidade. Assim como ao endossar devia-se evitar generalizações e estereótipos, aqui vale a mesma premissa. Isso garante que os personagens e as situações sejam retratados de forma complexa e realista. Dessa forma, é fundamental promover uma análise crítica e uma abordagem equilibrada ao repudiar comportamentos, permitindo que o leitor compreenda as nuances da narrativa. E para isso temos exemplos literários. O primeiro é o Diário de Anne Frank, no qual Anne Frank repudia veementemente o regime nazista e a perseguição aos judeus, registrando no seu diário as suas experiências e sentimentos, oferecendo uma visão íntima e comovente da injustiça e da opressão. Mas também podemos citar O Sol é para Todos, de Harper Lee. A autora repudia o racismo e a discriminação racial ao retratar a história de uma criança que testemunha a injustiça e o preconceito na sociedade sulista dos Estados Unidos na década de 30. Você já tinha pensado nesses elementos e em como abordá-los na sua história? Você pensa em endossar e repudiar algum tema da sua história ou estará apenas retratando o que acontece? Me conta aqui nos comentários. E aproveita, caso não seja inscrito no canal, e já se inscreve para não perder nenhum conteúdo sobre escrita. E se você estiver escrevendo o seu livro e quiser uma análise sobre a estrutura, sobre personagens e as tramas, me envie uma mensagem no WhatsApp para eu te ajudar no desenvolvimento do seu livro com uma análise ou leitura crítica. O link do WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. E se você quer ver mais conteúdo sobre desenvolvimento de trama, acesse esse vídeo aqui e veja quais são os 5 elementos da narrativa. Uma ótima escrita para ti e até o próximo vídeo. Até mais!